Hoje com uma receitinha especial, pão semi-integral. Sabe aquela receitinha que deu certo? Vou deixar aqui no vídeo todas as dicas. Agora você não vai errar mais. Não se esqueçam das receitas do Note a Note que estão aqui disponíveis para você ver a qualquer momento. E pão, gente, pão é uma receita milenar. Eu ainda me lembro do aroma de pães que a minha avó fazia. Guardei o cheirinho na mente e no coração. Então vamos aproveitar esse final de semana, reunir, se você tem crianças, reúna as crianças para fazer essa receitinha. Chame o marido, com quem você estiver, ou se você estiver sozinha, faça essa receitinha. Tome um cafezinho, porque vai aquecer o coração, encher a casa de um aroma delicioso. Que esse final de semana Deus traga paz e união, fé e força, porque tudo isso vai passar. E traga para a nossa vida o pão nosso de cada dia. Então vamos lá ao vídeo de hoje? Vem comigo. Bem, então agora vamos à receita do pão semi-integral, que ela está completa na descrição do vídeo. Eu já coloquei no recipiente um ovo, agora eu acrescentei o óleo, o sal e o açúcar. Eu vou misturar esses ingredientes, você use o acessório que você tiver, porque o importante é fazer o pão. Então misture e assim nós vamos envolvendo esses ingredientes. Agora acrescente a água. A água tem que ter uma atenção muito grande, porque a água tem que ser naquela temperatura quando você faz uma mamadeira de neném. Para que você, agora eu acrescentei o fermento, misture bem, para que você não destrua o desenvolvimento do fermento. Se a água estiver muito quente, o fermento não vai desenvolver. Então agora você comece a acrescentar a farinha de trigo integral. Esse acessório que eu estou colocando a farinha de trigo, não é que eu estou adicionando várias xícaras de farinha de trigo, eu só peguei para usar como um acessório, porque a quantidade de farinha de trigo integral está correta na receita, ok? Então você vai envolvendo essa farinha e vai colocando, veja, olha, procure uma farinha custo-benefício. Hoje em dia tem muita farinha integral no mercado que dá para você fazer esse pão tranquilamente. Vai envolvendo os ingredientes, vai adicionando a quantidade correta que está na receita de água, atenção na temperatura da água, e agora eu vou acrescentar aveia em flocos. E assim eu vou misturar para que os ingredientes comecem a se envolver, e assim eu vou acrescentando o restante da farinha de trigo integral. Então, esse é o momento em que você misture bem, com delicadeza, de baixo para cima, como eu estou fazendo, para que você vá envolvendo esses ingredientes. Agora eu vou retirar essa massa de dentro do recipiente, vou colocar na pedra mármore, para que a gente possa ir adicionando a farinha de trigo branca. Toda a quantidade está na receita, na descrição do vídeo. Assim eu retiro toda a massa
E agora é aquela parte boa, né, gente? É colocar a mão na massa literalmente. E vejam como é que eu vou adicionando a farinha de trigo aos poucos. Esse é o segredo de fazer um pão que vai desenvolver e trazer aquele aroma para dentro de casa, né? Aquele aroma delicioso. Então eu vou adicionando aos poucos a farinha de trigo branca e veja como eu vou fazendo esse processo. Eu levo e trago a massa, que eu digo que esse processo é rasgar a massa. Essa massa não precisa sovar, não precisa bater, é uma massa leve e que você só precisa estar rasgando essa massa para que ela vá desenvolvendo. Veja como eu faço. E assim eu vou acrescentando a farinha de trigo na quantidade que está na receita. Fazer pão nesse momento é um momento que você até já vai orando, abençoando a família, porque é um processo milenar. E assim você vai rasgando essa massa, levando e trazendo ela para você e pegando a massa que fica na bancada, envolvendo, para que todo esse fermento já vá desenvolvendo. Veja que a minha mão, ela tem bastante massa, porque a massa está bem úmida. É importante que ela tenha essa umidade, então você retire da sua mão essa massa que está grudada, para que você possa sentir a maciez, a umidade da massa. Assim você não vai mais errar quando você fizer qualquer tipo de pão, porque você vai saber que a massa precisa de umidade. Vá colocando a quantidade que está na receita de farinha de trigo, que nós estamos trabalhando só com farinha de trigo branca nesse momento, e assim você vai retirando a massa da mão e vai envolvendo para que você possa ter a mão liberada para sentir essa umidade. Agora veja, nós estamos chegando no momento em que a massa já chegou no ponto. Ela tem essa pega, olha que massa bonita, mas ela tem essa pega. É aí que você chega no momento correto de ponto dessa massa. Veja que ela gruda ainda, mas não coloca mais farinha de trigo. Nós já chegamos no ponto. Divida essa massa em duas partes e eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo do lado e colocar na mão. Para quê? Para que eu possa movimentar essa massa úmida. É necessário que eu tenha esse pouquinho de farinha de trigo na mão, untada, né? Untar as mãos com a farinha para movimentar essa massa. E assim eu vou começar a abrir uma das massas. Olha a fofura, maravilhosa. Olha a textura dessa massa. E tem a umidade. E agora eu vou abrir essa massa, forma untada, e a bancada está, né? Ela está pulverizada de farinha de trigo. E assim você vai colocando um pouquinho, só para você movimentar essa massa e colocar ela na forma. Se você não tiver a forma, fique ligado que vai ter dica mais à frente aí. Então, rusticamente, você enrole essa massa e abra de acordo com o tamanho da forma. Olha a maciez. Você abra de acordo com o tamanho da sua forma. E mais à frente agora, você vai ver que eu já vou deixar algumas dicas para você que não tem forma. Esse tipo de forma. Ela foi untada com manteiga. Então, eu ensino isso aqui no canal, nas receitas que eu estou deixando. Por que que eu unto só com manteiga as minhas formas? E assim você acomode o pão dentro da forma e dê alguns cortes na parte superior. E agora nós vamos para a dica de
formatos diferentes de pães. Dessa forma, você pode fazer formatos diferentes, usar a sua criatividade e arrumar na forma, cobrir com pano de prato e deixar descansar a massa por 30 minutos, para depois levar ao forno. Esse paninho, se você gostou, passa lá no meu outro canal, Ateliê Catita Patchwork. Tem o passo a passo para você fazer cada pano de prato maravilhoso. É uma série que eu deixei lá com dicas imperdíveis. Agora eu pulo do gato, né, gente? Não pré-aqueça esse forno. Essa é a grande jogada de quem faz pães. A temperatura do forno é de 160 a 180 graus. O pão, ele tem que fazer o cozimento dele de dentro para fora. Esse é o grande pulo do gato. Olha como é que ele vai já desenvolvendo. E quando ele chega a ficar dourado por fora, ele já solta aquele aroma maravilhoso. E aí está o nosso pão. Um pão semi-integral, crocante por fora e macio por dentro. Olha como ele corta, olha o tamanho desse pão como ficou, a maciez, a aeração dele por dentro. Ele ficou com essa casquinha crocante por fora. E essa manteiguinha, gente, é feita aqui na minha região. É uma manteiga maravilhosa. E olha como derrete em cima desse pãozinho maravilhoso. Então eu espero que você tenha gostado. Se gostou, desse seu curtir, compartilhe essa receita para que mais pessoas possam ver e que Deus nos dê o pão nosso de cada dia e feliz Páscoa.